Olá a todos, tudo bem? Iniciamos hoje mais um tutorial de Clip Studio. Hoje nós vamos falar das dicas de design de cabelo que você não sabia que precisava. Nós vamos falar desde o inicial, do que nós queremos contar com o cabelo do personagem. Nós vamos falar sobre como criar os shapes básicos, fazer as proporções do cabelo, como colocar acessórios e finalmente como colorir. Tudo para deixar o seu personagem muito mais interessante para as suas histórias, para as suas ilustrações. Logo no começo, para falarmos de cabelo, nada melhor que começarmos com uma cabeça. Nós, na grande maioria, podemos ter o cabelo nascendo de vários locais. E saber de onde ele nasce nos permite organizar como o cabelo funciona. E nós temos que imaginar como esse cabelo vai funcionar tanto de frente como de lado ou de costas. O mais comum é nós termos um cabelo com este movimento aqui, com esta forma. Sendo um pouquinho caído no meio, retrai um pouco e depois ele volta um pouquinho mais para frente. Este é o formato mais comum de cabelo. Se, por exemplo, uma pessoa for calva, simplesmente essa parte que ela está um pouquinho para frente, na verdade vai para trás. Aqui é assim, desse jeito. Para melhorar aqui é assim. Ou se a pessoa, por exemplo, teve algum tipo de corte na cabeça que fez com que ela perdesse parte do cabelo, esse cabelo também vai começar de jeitos diferentes. Ou, no caso aqui, um cabelo bem chave. Bom, depois de nós imaginarmos aonde que vai começar o nosso cabelo, nós vamos para as personificações que a gente pode ter no cabelo. Uma das personificações por formatos, por desenho, que nós mais conhecemos é o Kika e o Buba. O Kika e o Buba são momentos das quais nós podemos falar sobre a personalidade por meio de imagens, sendo o Kiki, esta que está com mais pontas, sendo sempre associado a um personagem malvado, muitas vezes, né, nervoso ou extremamente energético, enquanto muitas vezes os personagens feitos com coisas mais arredondadas são considerados personagens mais bonzinhos, calmos, e desta maneira a gente vê isso muito em animações, em filmes, esse tipo de design sendo aplicado. Um exemplo de como eu posso mostrar esse Kika e esse Buba é nessas duas personagens. Enquanto uma vai ter um cabelo bem mais pontudo, a outra vai ter um cabelo bem mais redondo. Isso demonstra o quanto que este cabelo aqui pontudo, mesmo as duas estando com uma face fazendo um pequeno sorriso, como essa de cabelo mais pontudo parece ser mais energética, malvada, entre outras coisas, enquanto essa de cabelo arredondado parece ser um pouco mais calma e boazinha. Essa não é exatamente uma regra que você deve seguir. Na verdade, usar contrastes, como por exemplo, criar um personagem malvado com cabelo circular ou, no caso, linhas circulares, ou um personagem bonzinho com linhas pontudas, também é algo muito interessante. Mas isso depende do seu design, do que você quer contar também com o seu desenho. Depois disso, nós vamos para a parte de shapes, a parte de formas. A principal parte das formas que eu mais gosto de falar é sobre a utilização das formas pequena, média e grande. Ou como eu prefiro falar, a regra 6-3-1. Eu uso desse jeito para ser mais fácil a gente fazer a diferenciação das formas. Sendo aqui 6 o 60% de um tamanho, 3 o 30% e 1 o 10%. E a partir disso nós temos aqui várias formas que nós podemos montar vários tipos de cabelo com elas. Por exemplo, aqui eu tenho esses 3 tipos que eu posso montar usando essas formas. Sempre variando entre grandes, médias e pequenas. Sendo a grande muitas vezes a principal parte do cabelo que vai chamar mais atenção. As médias, o local onde o olho vai passar pelo cabelo, onde ela vai indicar uma direção, e os detalhes, os locais onde que a gente pode ter, por exemplo, alguns contrastes também, que também vão chamar bastante atenção no seu desenho. Como um exemplo, eu vou fazer aqui, neste momento, com esta personagem aqui do meio, utilizando essas formas. Essa é uma maneira que eu criei as formas do meu personagem.
Agora, a partir desta base que eu criei, a gente vai criar um cabelo. Nós podemos vir aqui na operação, falar selecionar layers, selecionar todas elas, copiar e colar onde a gente precisa. Quando nós fazemos todas esses shapes de base, não significa que o cabelo vai ser exatamente essas shapes. É o formato, o volume que ele vai ter. A partir disso, é que nós vamos imaginar como faremos o cabelo. Então, por exemplo, aqui nessa área de franja, eu posso fazer uma franjinha aqui assim. Eu posso pensar em alguma outra coisa aqui do lado. Aqui eu posso trazer o cabelo para trás. Ou aqui assim, né? Usando já essa forma deste triângulo. Trazendo algo aqui assim. Talvez um cabelo aqui assim. Que continua aqui desse jeito. E aqui, mais uma vez, o cabelo, dando continuidade. Então, observem, as formas, elas servem para ajudar a gente a imaginar o design do cabelo. E não necessariamente para ser exatamente essa forma o cabelo. Se eu agora apagar as formas, vai ficar mais ou menos assim o cabelo do personagem. Observe que aqui eu coloquei alguns locais pontudos e alguns locais bem redondos. Desse jeito, alternando entre o redondo e o circular, eu consigo ter um meio termo do como que eu estou fazendo o cabelo do meu personagem, não sendo nem muito kiki, nem muito buba. A partir do momento que a gente começa a ter este cabelo, nós já podemos pensar em traçar ele prontinho. Agora nós podemos esconder a camada de rascunho para nós começarmos a imaginar como que a gente vai fazer o nosso cabelo. Essa segunda parte é muito importante porque nós temos que imaginar por onde que estão vindo as mechas do nosso cabelo. Para isso, nós vamos imaginar como seria esse nosso cabelo já em 3 dimensões. Como assim? Nós temos que imaginar ele como uma forma, um volume. Neste caso aqui, eu vou fazer com essa linha azul a ideia de como seria o volume deste cabelo. Partindo já dessa forma 3D, eu já consigo imaginar qual vai ser, como vai funcionar as mechas do meu cabelo. Que agora eu vou fazer em vermelho. Ou seja, essas mechas virão aqui e vão cair desse jeito. Esse é o primeiro passo para começar a imaginar como que eu vou fazer cada mecha do cabelo que eu estou desenhando. Agora nós vamos parar um pouquinho de imaginar o volume do cabelo e começar a pensar nos detalhes dele. A primeira coisa que nós vamos começar a pensar é a aplicação da regra 631. Ah, mas nós já não aplicamos essa regra na hora de fazer os shapes do cabelo na frente? Sim. Essa regra ela é tão interessante que ela funciona em vários momentos do seu desenho. Aqui, por exemplo, eu posso usar ela no momento em que nós estamos aqui fazendo literalmente o momento das mechas, considerando que uma mecha ela pode ter uma parte do cabelo maior, que seria o 6. Depois nós podemos ter uma mecha tamanho média, que seria o 3. Vamos fazer aqui assim. E por último, nós podemos ter uma mecha do tipo 1, só para trazer o detalhe do cabelo que nós estamos desenhando. Tipo desse jeito. Essas mechas são muito interessantes, porque a partir disso nós podemos fazer vários tipos de cabelo bem legais. O
que eu mais gosto nos estilos de camada vetor, e o que me fez comprar o Clip Studio a primeira vez que vi, foi essa possibilidade de utilizar uma borracha vetor para apagar as partes de um cabelo. Isso facilita muito na hora de desenhar. Simplesmente pode fazer com que o seu trabalho fique 2 vezes mais rápido. O sistema 6, 3 e 1 está aplicado numa mecha aqui, bem curva, mas ela também pode ser aplicada em locais retos. Para fazer essa demonstração agora, eu farei com base no nosso desenho que nós já estamos fazendo aqui. Não esquecendo de como que é o formato, vamos fazer seu primeiro rascunho das mechas. Olha só que interessante aqui. 6, 3 e 1. Vamos agora aplicar nas outras. Pronto, agora com o cabelo totalmente rascunhado, nós já podemos passar ele a limpo. Eu vou pegar todas as minhas camadas que eu fiz de rascunho, juntar elas em uma pasta, diminuir a opacidade e finalmente passar a limpo em uma nova camada vetor. Quando chegamos nesse ponto, é muito importante a gente pensar nos pesos que a gente pode encontrar no cabelo de um personagem. Por exemplo, eu posso pegar um pincel um pouco mais fino, estava usando aqui o tamanho 10, abaixo aqui para 8, e agora eu começo a fazer pequenos detalhes, como se fossem partes das mechas do cabelo, sempre lembrando daquele primeiro momento em que nós imaginamos o 3D do cabelo, para que ele possa funcionar. Até nessa parte, geralmente eu uso a regra 6, 3, 1. Eu faço uma linha grande, uma média e uma pequena. Uma grande, uma média e uma pequena. Uma grande, uma média, uma pequena. Para eu começar a imaginar aonde que eu vou pôr cada fiozinho de cabelo. Em dados locais como aqui, eu posso selecionar a área para poder fazer com mais calma e paciência todo local onde esse cabelo vai estar. Não sendo necessário ter que apagar muitas partes que esteja passando por dentro de outros locais. Aqui também. Eu gosto muito de cabelos dinâmicos, então por isso que geralmente as linhas começam de um lado e terminam do outro. Aqui eu posso inclusive fazer uma linha, fazer isso literalmente deste jeito. Olha só como é que dá bastante dinamicidade no cabelo, uma pequena mecha assim detalhada. Pronto, o nosso design de cabelo está pronto. Agora nós vamos para a segunda parte desse tutorial, que é muito importante, a parte dos acessórios, ou como colocar acessórios nos nossos personagens. A primeira coisa que nós temos que pensar quando vamos colocar um acessório é que os acessórios não são mágicos na maioria das vezes. Então eles vão ter algum tipo de efeito no cabelo do seu personagem. Então ele vai poder, algumas áreas, expandir ou comprimir o cabelo. Como por exemplo aqui, um pequeno lacinho, ou como minha mãe falava, uma rosquinha de amarrar. Comprime o cabelo em um local e essa parte está comprimida e logo depois o cabelo expande também. Então, quando nós pensamos em acessórios, nós temos que pensar também aonde que o cabelo pode expandir ou comprimir. No caso aqui, terão 2 locais onde eu vou fazer essa compressão e este momento que vai expandir. Aqui mesmo, onde já coloquei esse lacinho, eu vou colocar aqui algum acessório para comprimir ele.
colocar aqui, fazer mais um tracinho aqui, que bonitinho. Mais detalhezinho. Então aqui vai comprimir. Aqui eu posso colocar alguns clipes e aqui eu posso colocar mais um laço. A partir disso, eu posso pensar em quais acessórios que eu posso colocar. Já tenho definido aonde que vai ter a compressão e onde que vai expandir este cabelo. Deste modo, eu posso procurar vários acessórios para colocar neste personagem. A primeira coisa que nós podemos fazer para colocar acessórios é usando como referência uma foto. Você pode tirar uma foto sua, você pode ir em um site, buscar referências visuais, mas com certeza a referência é a primeira coisa que nós podemos fazer para a gente conseguir pensar em quais objetos que a gente pode desenhar e como. No caso aqui, eu vou utilizar como referência, por exemplo, esta foto. Observe como que são os objetos. São estrelas, moranguinhos, frutas, né? Todos com clipes de cabelo. Então, eu usando eles como referência, eu posso começar a colocar eles aqui no meu desenho. A partir disso, eu posso, como eu prefiro, fazer em outra layer o desenho deste acessório. Pronto, meu acessório está desenhado. Eu posso copiar ele, diminuir. Importante, quando eu estou trabalhando com camadas de vetor, eu posso mudar aqui ou não o tamanho da minha linha de vetor. Neste caso, como eu não quero diferença de tamanho da linha e apenas diferença de tamanho do desenho, eu deixo ela desmarcada, de modo que eu posso diminuir o tamanho, no caso aqui da estrela, mas a linha continua do mesmo tamanho. Pronto, tenho o meu primeiro acessório. Observe que, como eu fiz em uma camada separada, ela fica por cima da camada anterior. Para eu não perder o desenho do acessório ou não ter que redesenhar depois o cabelo caso eu mude de ideia, eu sempre prefiro usar máscaras. Como é que eu uso máscaras? Eu prefiro fazer da seguinte maneira: selecionar o cabelo, clicar com o botão direito do mouse em máscaras e com nada selecionado eu mascarar de seleção. Observe que nada foi apagado, mas aqui apareceu essa pequena parte. E aí aqui eu apago as áreas do cabelo, somente na máscara, as partes que eu não quero que apareça. Caso depois eu mude de ideia, é só eu desligar a máscara. Isso poupa muito tempo quando a gente faz o desenho. Caso a gente mude de ideia, ou para quem está fazendo encomenda, caso o cliente mude de ideia com relação a como as coisas funcionam. Então, essa é a nossa primeira opção. Fazer por meio de observação, utilizar um acessório no nosso desenho. O segundo método que nós temos é utilizar, por exemplo, imagem material ou brushes. Neste caso aqui, eu tenho alguns salvos aqui que eu baixei do Assets. Então, por exemplo, aqui. Essa flor aqui. Achei ela muito interessante para colocar no cabelo da minha personagem. Eu posso pegar, arrastar e colocar aqui. Deste jeito. Observe como a imagem material funciona super bem para o cabelo da minha personagem. Eu utilizei uma flor que já estava aqui e coloquei no cabelo da minha personagem. Outra coisa que eu posso fazer é usar, literalmente, brushes, para que eu possa fazer os detalhes do cabelo do meu personagem. No caso aqui, eu vou usar alguns brushes que eu já conheço, que são esses brushes aqui, de folhinhas, que eu quero colocar, por exemplo, junto com essa flor. Pronto. Observe que a linha que eu desenhei está muito diferente da linha da imagem material e dos brushes.
Nesses casos, na maioria das vezes, eu prefiro fazer da seguinte maneira. Lá na minha camada de acessórios, eu utilizo a imagem material e o brush e eu posso redesenhar ele. Desse modo, ele fica mais próximo do meu desenho anterior que eu já estava fazendo. Tendo assim nenhuma diferença com relação aos traços. Nesse momento, como eu já encaixei esses brushes aqui no cabelo dela, eu não preciso, por exemplo, ter todo o desenho de trás. Posso ter só a base para poder traçar ele. Prontinho com o meu acessório traçado. Já posso apagar a camada de base e já fazer o mesmo trabalho que eu fiz no acessório anterior. Para facilitar o meu trabalho, considerando que esse acessório ocupa mais espaço na camada dele, utilizando a varinha mágica e se referir apenas a layer, eu clico, de modo que ele selecione em volta da flor que eu desenhei. Ctrl Shift I, troca esta seleção. E aí eu posso aqui literalmente só apagar dentro do que seria o local da máscara, deste jeito. Fazendo com que o meu trabalho fique muito mais rápido. Observe como já está os nossos acessórios. Além de utilizarmos como referência visual ou brushes e imagem material para colocar acessórios, nós também podemos utilizar objetos 3D, de modo que nós possamos até facilmente alterar ele quando o personagem vira a cabeça. Para colocar esses objetos 3D é muito fácil. Você primeiro baixa o objeto 3D no Assets ou no próprio que você criou com as suas ferramentas. Quando ele está aqui, por exemplo, em todos os materiais, basta clicar e jogar aqui no nosso desenho. Observe que ele vai aparecer deste jeito aqui assim. Deste modo, eu posso colocar ele de alguma maneira da qual ele vai funcionar no meu desenho. O segredo nessa parte é a gente trabalhar com um tamanho que tenha um significado dentro do seu desenho. Por exemplo, aqui assim, eu posso colocar ele aqui deste jeito. Por exemplo, depois de colocar o objeto 3D, eu posso fazer como no outro, abaixar abaixar a opacidade dele e começar a traçar por cima. Ou, para as pessoas que usam o Clip Studio X, eu posso utilizar de uma maneira mais fácil. Eu posso vir aqui nas propriedades da camada e clicar nesse segundo botão, extrair linha. Aqui ele já me traz algumas opções para eu testar o que é que eu quero. Ali, onde eu posso posterizar, para quem gosta de usar tones. Posso fazer ele colocar áreas de completo preto, ou a força da linha, ou eu posso vir direto aqui para a janela de diálogo, onde eu clicando aqui em Preview, eu já consigo observar o como que vai ficar as linhas do meu objeto 3D. Aqui eu posso variar várias coisas, de modo para que ele funcione. No caso aqui, por exemplo, eu vou escolher para que ele se torne uma camada rasteirizada, onde muitas vezes, dependendo do objeto, funciona melhor. Olha só a diferença que ele já fez. Aqui eu posso aumentar o tamanho da linha de acordo com o que eu preciso, para deixar o mais próximo da minha linha anterior. Eu também posso deixar ele mais forte, as linhas dele, encontrando melhor as linhas do objeto 3D. Observe que aqui, eu chegando em 50, ele já fica bem desenhado. Aqui embaixo, eu posso enfatizar o contorno do objeto. Olha só como ele dá um efeito bem legal. Aqui, a profundidade, ele é interessante quando a gente utiliza vários objetos juntos, porque ele vai deixar uma linha um pouco mais grossa os objetos que estão mais à frente e uma linha mais fina os objetos mais atrás.
Como nós temos só um objeto à frente, observe que ele dá muita diferença utilizando apenas a questão do aonde está à frente dele mesmo e aonde que está atrás. Posso deixar, por exemplo, um pouquinho menor atrás, um pouquinho maior à frente. Também posso aplicar apenas ao outline, ao contorno. A suavização ela é muito interessante. Em alguns 3D ela faz muita diferença, em outros ela não faz tanto. Por exemplo, aqui neste 3D, mesmo a gente colocando a pré-visualização, nós não vemos muita diferença entre o level 1 e o level 10. Eu gosto de sempre manter ali no level 10 para ver se eu consigo um efeito que não seja tanto craquelado, mas observe que não faz tanta diferença na prática. Dependendo do 3D que você estiver utilizando, ele pode fazer mais diferença. Escolhido, vamos clicar em OK. Quando nós fazemos isso, o Clip Studio ele cria algumas pastas, sendo uma pasta onde está a linha, e uma outra pasta onde está o fundo do objeto 3D. Observe que ele fica bem interessante aqui assim. No caso, se eu colocar esta pasta aqui em cima, por conta dele já ter a parte de fundo, nós já conseguimos observar bem como que os nossos acessórios estão funcionando. É isso. Agora, nossos acessórios já estão prontos. Uma coisa que é muito interessante falar é que nós também podemos utilizar contrastes com os acessórios. Quando o cabelo é muito detalhado, é mais interessante ter um contraste com o acessório, sendo um acessório mais simples. Ou quando o cabelo é muito simples, nós podemos ter mais detalhes no acessório para chamar mais atenção. Desse jeito, nós podemos criar vários tipos de cabelo também para o nosso personagem. Agora vamos para a parte onde nós podemos brincar um pouco mais com os estilos do nosso cabelo, como por exemplo, usando brushes para fazer algumas partes dele. Por exemplo, aqui vou retirar um pouquinho os nossos acessórios para ver novamente o cabelo. Vou tirar aqui a máscara. Já voltamos. Vamos supor que eu quero que uma parte deste cabelo tenha uma trança. Talvez aqui, neste local. Eu posso escolher um brush de trança e desenhar direto, ao invés de ter que sempre ficar desenhando a mesma trança. E todo mundo sabe, né? Tranças são bem difíceis de desenhar. Então, por exemplo, eu posso aqui escolher um pincel. Vou escolher aqui uma trança bem simples. Observe como que ela é. Olha só que bonitinho. Observe que essa trança, ela tem um fundo branco, desse jeito. Ela é o que seria a segunda cor. Então, a primeira cor é a cor da linha, e a segunda cor é a cor de preenchimento. Alguns brushes são desse jeito, outros brushes, eles já vão trabalhar com transparências, deste jeito aqui assim. Os dois são muito úteis, tá? Como com preenchimento branco nós temos mais etapas, vou passar aqui como que eu faço quando o pincel tem um preenchimento branco. Para isso eu vou pegar lá a nossa trancinha anterior, vou deixar o fundo branco para que seja mais fácil. Muitas vezes pincéis assim de cabelo funcionam melhor em camadas rasterizadas, enquanto em camadas vetoriais, quando você faz algumas curvas, ele pode não entender e acabar craquelando também. Então, para pincéis de desenho, eu sempre prefiro camadas rasterizadas. Aqui no caso, eu vou preferir fazer da seguinte maneira. Eu quero que a minha trança faça este movimento aqui, que seja por trás do cabelo da minha personagem. Observe que eu desenhei e ela ficou à frente do cabelo. Vou testar colocando aqui atrás. Aqui. Eu acho que tá no formato que eu quero. Tá, mas como é que eu vou fazer agora para que essa trança não me atrapalhe na hora de pintar, já que ela tem um fundo branco, e na hora que eu for pintar isso pode complicar bastante. No caso, o que eu posso fazer é usar a opção que nós temos no Clip Studio,
aqui no menu editar e converter o branco para algo opaco. Observe, quando eu clico nessa opção, ela volta a ser apenas uma line art, não alterando a qualidade que ela tinha. Posso, inclusive, alterar aqui o Ctrl T com ela. Caso realmente não fique muito parecida a linha, como aqui realmente não ficou, a gente pode redesenhar por cima da camada rasterizada, fazendo principalmente o contorno. Deste jeito, vai ficar parecendo o seu desenho. Não é necessário, muitas vezes, você desenhar tudo, e só quando é muito necessário. Prontinho. Assim como no efeito anterior que nós fizemos com o acessório, nós podemos fazer aqui, ao invés de apagar parte do cabelo, ou nesse caso aqui nós vamos apagar parte da trança, ao invés de usar uma borracha, nós vamos mascarar. Com nada selecionado, eu peço para mascarar seleção. E a partir daí, eu vou apagando apenas a parte da qual eu não quero que apareça. Prontinho. Agora eu acredito que todo o meu cabelo já está super bem feitinho. Já posso começar a partir agora. Agora que a nossa line art está pronta, vamos para as cores. Para isso, nada melhor do que nós começarmos com um pouco sobre teoria de cor, da qual eu vou passar muito por cima, já que teoria de cor é algo muito complexo a se ensinar. Eu vou falar basicamente de 3 tipos de organização de paleta de cor, que são as mais comuns: a monocromática, a análoga e, no caso, a de contraste. As monocromáticas é quando, num círculo como esse, nós pegamos uma das colunas. Como, por exemplo, vamos colocar esta coluna aqui assim, deste vermelho. Então, nós temos desde do mais fraco até o mais forte. Isso é uma organização cromática monocromática. Quando nós falamos em análogas, nós estamos falando em cores que estão numa mesma linha. Por exemplo, aqui é assim. Nós podemos começar da mais fraquinha, com o valor mais alto, até um valor mais baixo. De modo que elas fiquem desse jeito. Isso são análogas. O contraste é quando nós pegamos uma boa parte das cores de um lado e uma pequena parte da cor oposta do círculo cromático. Desse modo que nós tenhamos algumas análogas e alguns contrastes. De modo que funcione deste jeito aqui assim. Eu posso pegar aqui, novamente, e de contraste, um verde. Essas são as 3 principais maneiras que nós podemos criar um tipo de paleta de cor para os nossos personagens. No caso, eu vou escolher esta paleta de cor aqui para o personagem que nós estamos, para o cabelo que nós estamos desenvolvendo lá. Voltando para o nosso cabelo, vou colar a nossa referência aqui, desse jeitinho. Prontinho. Essa é a referência do nosso personagem. Depois disso, nós vamos fazer algumas camadas, que vão desde o flat até alguns outros detalhes. Para isso, eu já tenho uma Auto Action, que são essas daqui que me faz as layers. Aqui eu deixo no rascunho, venho aqui na Auto Action, clico em Play, e quando eu volto aqui, todas as camadas que eu preciso estão aqui. Inclusive as de background, né, de fundo. Como não vou fazer fundo, vou fazer apenas o personagem. Então, eu vou deixar essas camadas aqui. Vamos começar pelo flat. O flat é uma cor básica, da qual nós não vamos mudar no decorrer no decorrer da pintura do desenho. Ela serve para que nós possamos ter uma cor base, selecionar mais fácil e
Muitas vezes, se você faz encomendas, mudando apenas o flat, você já tem alteração de todo o desenho, de modo que te economiza muito tempo. Para o flat, no caso, vamos usar as nossas cores aqui, que nós escolhemos essa palheta, para este cabelo. Para pintar essa área, esse detalhe aqui, como ela é uma camada rasterizada, eu tenho que mudar algumas opções aqui do meu baldinho. No caso, eu vou aumentar aqui a tolerância e vou colocar a escala em 1 ou 2. Deste modo, ele preenche o local para o meu flat de uma maneira muito mais efetiva. Do jeito que estava antes, por exemplo, que é assim, observe como ele vai deixando locais brancos. Então, essas configurações são muito importantes para que você consiga fazer o seu flat muito mais rápido. Pronto, agora com o nosso flat feito, todas as camadas acima, eu estou clipando elas, que é esse tracinho vermelho que está aqui. Eu clipo elas com esta opção aqui nas propriedades da camada. Isso vai fazer com que tudo que apareça nessa camada seja apenas se tiver algo na camada de baixo. Portanto, seu risco aqui, ele vai pintar só onde já estiver o meu flat, o que ajuda muito na hora da gente fazer um detalhe, por exemplo, como os de cabelo. Com o flat pronto, que é a base, agora nós vamos para a nossa segunda camada, que é a normalzinha, que é onde nós vamos fazer alguns gradientes. Geralmente, para fazer o gradiente, eu seleciono toda a cor que eu preciso do cabelo, pego a cor, escolho ela um pouquinho mais saturada e um pouquinho mais para baixo, para fazer na camada normalzinha um efeito como este daqui, ó. Esse cabelo, como ele é bem escuro, é possível tentar fazer o mesmo com algumas camadas um pouco mais claras. Aqui assim. Observe que isso já dá uma grande diferença no próprio cabelo. Aqui no caso estou selecionando com a varinha áreas conectadas ao pixel, ou posso colocar não conectadas ao pixel também, e fazendo o mesmo procedimento. Com a primeira camada pronta, a de gradiente, vamos para a nossa segunda camada, que é a nossa camada de sombras. Eu sempre gosto de escolher uma cor roxa. Nesse caso, é muito bom porque o roxo, ela consegue ser frio para cor frias e quente para cores quentes. Então, ele funciona das duas maneiras. A primeira coisa que eu faço geralmente é pintando tudo com roxo. Observe aqui, que pintei tudo com roxo. E a partir disso, eu começo a apagar locais. Depois, eu vou detalhando esta luz, essa sombra, no caso, com o pincel. Agora que a primeira camada de sombra está pronta, vamos para a segunda camada, onde ela vai ser com uma opacidade um pouco maior, ainda com multiply. Nós vamos colocar esse escuro apenas em alguns locais para dar mais volume ao nosso cabelo, locais onde provavelmente não chegaria a luz tão fácil. Após esses detalhes, nós vamos para as highlights, onde nós podemos usar uma camada hard light com um pincel branco para fazer os efeitos de luz. Prontinhas, highlights colocadas, agora nós vamos para o próximo passo, que é nós colocarmos um pouco de temperatura nas nossas cores. Eu gosto muito de usar uma camada overlay, usando cores quentes para temperaturas quentes e cores azuis para áreas mais frias. No caso, na mesma overlay, eu posso usar o amarelo para as áreas que vai ter um pouco mais de luz, um pouco mais de quentura, e o azul nas áreas onde eu posso querer um pouco mais frio. Desse jeito, nós já podemos partir para a próxima parte. Em uma camada normal, nós podemos fazer ela não clipada, alguns detalhes do nosso cabelo, utilizando as cores que já estão no cabelo, para assim produzir um efeito um pouco mais esvoaçante. Após essa camadinha normal, nós podemos fazer as cores da linha, fazendo uma camada por cima da camada de linha, clipando ela e pintando das cores que são da própria arte.
Como se a gente pintar da mesma cor que tá na arte, ela vai literalmente sumir com as linhas. É muito interessante nós fazermos essa camada clipada e depois nós diminuirmos um pouquinho a opacidade dela, de modo que ela, mesclando com o preto, ela consiga ter um efeito de cor muito mais suave. E a partir disso, caso você queira, você pode inclusive ir cor por cor fazendo alteração. Ou usar um efeito de uma action para também conseguir. E pronto, nós temos o nosso cabelo prontinho para ser utilizado em algum personagem. Espero que todos vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe o tutorial para que possa ajudar mais pessoas. E comenta aqui embaixo, né, principalmente o que vocês gostariam que mudasse, tudo que a gente pode fazer um pouquinho melhor nesse tutorial. Obrigada a todos e até o próximo tutorial!